Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos abordar mais uma situação bastante comum na perícia técnica judicial para arquitetos e engenheiros. Inclusive, essa situação está descrita lá, bem explicadinha na minha apostila de perícia para quem não comprou ainda. Primeiro, vai lá para o curso de perícia e assistam às aulas, as videoaulas que são gratuitas. E compre a apostila que custa apenas R$100, pode ser parcelada no cartão e tem vários exemplos de laudos, inclusive um falando sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, que é bem comum de ser objeto de processo. Então, vamos lá. É a seguinte situação. É quando existe uma obra no vizinho ou uma obra na rua que provoca danos na casa de alguém. Bom, isso é muito comum de acontecer. Às vezes uma concessionária de água, de luz, vai fazer uma obra na rua e acaba danificando um imóvel próximo. Ou então, uma obra na casa de um vizinho danifica a casa do seu confrontante. Isso é muito recorrente e é objeto de vários processos. Bom, isso é uma perícia que exige bastante experiência para você conseguir detectar o que foi exatamente que aconteceu ali. E isso tem sido motivo de dúvida de alguns alunos meus que entram em contato comigo me pedindo ajuda. Então eu vou aqui fazer uma explanação, é lógico que eu não vou conseguir fazer a coisa tão detalhada como ela está lá na apostila de perícia, porque lá eu tenho exatamente, eu coloco essa situação porque é uma situação que eu já fiz perícia e eu escrevo e mostro como eu fiz o laudo e quais são as avaliações que vocês têm que fazer. Aqui no vídeo será uma coisa mais breve, então eu recomendo que vocês comprem a apostila porque lá está bem explicado. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, vocês vão precisar analisar se foi feito antes do início da obra o estudo de impacto de vizinhança, EIV. É isso aí. Quando você vai fazer uma obra onde existem construções confrontantes ou com pouco espaço, com pouco distanciamento, é preciso que se faça o estudo de impacto de vizinhança. E o que seria isso? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu abordo só esse tema. Bom, vou falar rapidamente, quem quiser saber mais é só correr lá e assistir o vídeo que eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo sobre o estudo de impacto de vizinhança. Bom, esse estudo de impacto de vizinhança você tem que fazer antes de você começar algum tipo de intervenção numa casa ou na rua onde você tem imóveis próximos. Você vai nos imóveis próximos, naqueles confrontantes, tira fotos e faça uma análise para ver como eles estão, qual o estado desses imóveis, para que depois não ocorra aquela famosa situação daquele espertinho que aproveita a obra do vizinho para dizer que danificou a sua casa, quando na verdade a sua casa já continha aquelas patologias. Entenderam? Então o estudo de impacto de vizinhança, ele justamente preserva aquele que vai fazer a obra, porque se o vizinho tentar alegar que a sua casa foi danificada por aquele tipo de execução próximo a ele, ele não vai ter argumentos, visto que o estudo de impacto de vizinhança fez todo um laudo com fotografias mostrando que a casa dele já continha aquela patologia. Bom, acontece que ninguém faz esse estudo de impacto de vizinhança para início de conversa. Então, é por isso que os processos acontecem e são inúmeros. E muitas vezes, realmente, ocorreu o problema devido à obra vizinha e ocorre muito também. Por quê? Porque simplesmente na hora que você vai fazer uma obra e você tem uma casa próxima a ela, dependendo do equipamento que você utilize, você vai sim danificar a casa do outro. Existem equipamentos de alto impacto, como é o caso do martelete e do compactador do tipo sapo. É aquele que a gente faz compactação do solo. Isso aí
provoca uma reverberação muito grande e danifica sim construções próximas. Outro é a batistaca. Nossa, a batistaca é campeã de danificar imóveis, como quando vai se construir, por exemplo, um prédio que vai se fazer fundações e estacas muito profundas e se usa o batistaca, normalmente provoca dano nas construções vizinhas. Então é preciso que se tome muito cuidado antes de começar a usar um equipamento como esse. Então, o que vocês vão fazer quando vocês pegarem uma perícia onde alguém, lá, o autor do processo, alega que o réu danificou a sua casa com a obra? Bom, em primeiro lugar, vocês vão ter que perguntar a esse réu se ele fez o estudo de impacto de vizinhança. Sim, porque se ele tiver feito, o estudo de impacto de vizinhança vai estar lá com a fotografia do imóvel do autor do processo, mostrando se ele tinha ou não já aquelas patologias. Por aí vocês já vão conseguir matar esse processo, já vão conseguir resolver esse processo. Bom, se não tiver o estudo de impacto de vizinhança, que é provavelmente o que vai acontecer, vocês vão até o imóvel fazer a perícia. E pelo tipo de dano, de trinca que vocês encontrarem, dá para a gente perceber se isso foi realmente provocado pelo equipamento utilizado na obra. A primeira coisa é ver onde exatamente esse equipamento foi utilizado. Isso é, você vai fazer perguntas tanto ao autor do processo quanto ao réu. Vai ver onde aquele martelete, ou aquele compactador, ou aquele bate-estacas foi usado. Vai medir a distância desse equipamento, o ponto onde esse equipamento atuou, até onde estão aparecendo as trincas. Visto isso, vocês já começam a conseguir construir uma conclusão dessa situação. Bom, se foi muito próximo, se o martelete, o compactador foi realmente utilizado muito próximo, pode ter praticamente 95% de certeza que aquelas trincas que estão ali foram de fato provocadas, porque isso realmente ocorre com esse tipo de equipamento sendo utilizado muito próximo de pilares, de sapatas, de outras construções. A outra coisa que vocês devem observar é o tipo de trinca que está acontecendo ali. Dependendo do tipo de trinca, isso também pode ser concluído se foi de fato provocado por aquela obra. Se forem trincas, por exemplo, em janelas, aquelas que eu já ensinei no vídeo passado sobre patologias construtivas, que é aquela na diagonal que sai de um dos vértices das janelas, geralmente isso aí, como eu já expliquei no outro vídeo, é provocado pela falta da contraverga, mas ela pode ter sim se agravado com a obra do vizinho que provocou uma vibração com algum equipamento bastante forte e aumentou e agravou essa situação que já podia existir pela ausência de um elemento estrutural. Outra coisa que vocês devem observar são os pilares dessa construção. Se houve trinca nos pilares também e se esses pilares estão realmente próximos onde foi usado o equipamento. Bom, isso tudo em conjunto vocês vão montar um laudo e vocês vão falar as possíveis causas e as possíveis consequências de tudo isso que ocorreu. Além disso, vocês precisam pegar e pedir tanto do réu quanto do autor do processo plantas e projetos envolvendo essa obra que foi executada. Do réu, vocês precisam pedir o projeto dessa obra, a planta dessa obra, o alvará dessa obra que foi feito no órgão municipal, que foi emitido pelo órgão municipal, e vocês precisam pedir também para esse réu, se ele fez o estudo de impacto de vizinhança, e precisam pedir para ele toda a descrição do equipamento que foi utilizado nessa obra, com referência e número. É isso aí. Vocês têm que pedir tudo isso para formular o que vocês precisam para poder executar esse laudo. Do autor do processo, vocês apenas precisam perguntar, fazer questionamentos de como ocorreu
e ouvir tudo que eles têm, ambos os lados, para falar. Em matéria de documentos, o que será realmente mais necessário são os documentos de projeto de obra, de alvarás, para ver se essa obra aconteceu de forma legal, se isso tudo foi feito da forma correta. E também a parte do autor do processo, se ele tiver uma planta, melhor ainda para vocês saberem como foi feita essa casa, se ele tiver uma planta de cálculo estrutural. Se não tiver, vocês mesmos terão que olhar, examinar todo o imóvel, não somente a parte que fica confrontante com a obra, mas examinem o restante desse imóvel para ver se naquela parte desse imóvel que não está perto de onde foi feita a intervenção, a obra propriamente dita, também contém algum tipo de trinca, de patologia. Porque se isso ocorrer, se nas partes, nos cômodos da casa que ficam longe dessa obra que aconteceu, também existirem patologias, é bem provável que lá onde ele está dizendo que aconteceu por conta da obra, não tenha sido, não corresponda realmente à verdade dos fatos, porque a casa já está num todo apresentando problemas. Agora, se os problemas realmente aparecem somente naquele cômodo que faz divisa com a obra, provavelmente esse autor do processo está falando a verdade. Bom, então esse foi um apanhado, porque isso foi uma dúvida de um dos alunos meu agora há pouco tempo, pelo WhatsApp, que ele tirou comigo. Então isso é assim uma visão geral de como vocês devem raciocinar em cima desse tipo de processo, ok? Agora, não deixem de comprar a apostila, porque lá eu tenho um laudo bem explicadinho de como vocês devem analisar, como vocês devem dissertar para o magistrado esse tipo de situação, ok? Então corram lá, comprem a apostila, que o link está aqui, ó, na descrição do vídeo aqui embaixo, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, ok? Então até o próximo vídeo. Bye, bye!